Quarta-feira, 5 de junho de 2019, terminou há pouco a sessão do Congresso Nacional, a primeira do ano aí, para avaliar os vetos presidenciais a 24 projetos de lei que foram para a sanção presidencial, mas tiveram trecho ou foram totalmente vetados pelo ex-presidente Michel Temer ou pelo presidente Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, foram 186 itens colocados à apreciação aqui dos deputados para ver se eles mantinham ou não o veto presidencial a esses pontos aí que foram vetados, retirados das leis que foram sancionadas. Bom, essa votação ela vai continuar na semana que vem, até porque alguns itens foram separados para serem votados pelo painel eletrônico para identificar como cada parlamentar se posiciona a respeito desse assunto. Entre eles, pontos que tratam, por exemplo, do programa que incentiva aí a fabricação de automóveis produzidos e comercializados aqui no Brasil, uns que tratam de fundos patrimoniais que permitem aí órgãos públicos buscar financiamento na iniciativa privada e também a questão da doação a partidos políticos por filiados que são aí servidores comissionados ou ocupam função comissionada em alguns órgãos. De fato, alguns vetos foram derrubados e outros foram também aí mantidos. Foram 12 mantidos e alguns foram parcialmente mantidos e tiveram trechos, né, mantidos e outros derrubados. Entre eles, o que trata de crédito rural também no país. Bom, para você conseguir mais detalhes a respeito desses vetos, veja o site da Câmara no www.câmara.leg.br. Agora eu vou trazer para vocês os destaques da sessão da Câmara dos Deputados, que aconteceu antes da sessão do Congresso Nacional. Hoje foi um dia de aprovações importantes aqui, foram 2 propostas de emenda à Constituição aprovadas. Uma delas modifica a tramitação das medidas provisórias, traz aí prazos intermediários a serem cumpridos durante o trâmite aqui no Congresso Nacional. O prazo de validade como lei da medida provisória continua sendo 120 dias, né? Ou seja, 4 meses a partir da assinatura do presidente da República, mas agora há prazos intermediários aqui. A Comissão Mista de Deputados e Senadores vai ter 40 dias para analisar, a Câmara 40, o Senado 30 e caso os senadores façam alguma modificação, a Câmara terá mais 10 dias. Caso algum desses prazos não seja cumprido, a medida provisória perde a força de lei. Essa é uma antiga reivindicação dos parlamentares que reclamam que tem pouco tempo para avaliar em plenário quando as medidas provisórias chegam de fato para a votação. Como houve alteração aí no texto, o texto volta para a análise dos senadores. Agora, uma proposta de emenda à Constituição que já está pronta para ser promulgada, ou seja, incorporada à nossa Constituição, é a que foi apelidada de orçamento impositivo. E para isso eu estou aqui com o relator da proposta, o deputado Carlos Gaguin, do Democratas de Tocantins, que acatou praticamente todas as mudanças que tinham sido feitas pelo Senado. A gente lembra que essa é uma proposta que já foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados em março, foi lá para o Senado, teve mudanças lá e aí voltou para cá. E ao retornar aqui, foram algumas mudanças significativas que a gente pode tentar explicar um pouquinho para as pessoas o que essa proposta traz. Porque, na verdade, ela traz um protagonismo, né, do parlamento aí no orçamento geral da União. Engessa mais o orçamento, mas tem alguma... qual é a parte boa que a gente pode dizer que isso pode levar à população, deputado? Não engessa o orçamento. O orçamento impositivo é o orçamento das bancadas. Antigamente existia, os parlamentares indicavam obras e obras e obras, mas tudo obra colocava no papel, divulgava em outdoor e não saía essas obras do papel. E nós, há 5 anos, estamos trabalhando a PEC 02 de 2015, deputado Hélio Leite, presidente e eu, relator, e nós implantamos o orçamento impositivo para quê? É que essas obras de bancada, não é do parlamentar, sejam para obras estruturantes. Obras essas que vão colocar e vão partir de um bojo de obras do Estado, obras prioritárias, como ponte, como para a saúde, como para a educação e para a segurança pública e nas estradas. Então, esse orçamento impositivo, isso torna o quê? Que o Estado é obrigado o governo é obrigado, colocou no orçamento, fez o compromisso com a comunidade a executar essa obra com o dinheiro que a gente alocou em caixa, que era 1%, 1% do orçamento líquido, dá em torno de 8 bi, e
foi para o Senado, eles mudaram no primeiro ano agora 0,8% e nos próximos anos 1%, que vai dar em torno para cada estado um orçamento de 8 bi, 9 bi, faixa de 350 a 400 milhões para ser investido para tirar o toma lá da cá em obras estruturantes para os estados e municípios. A gente lembra, né, que emendas de bancada, ou seja, são as obras indicadas pelos parlamentares de cada estado para que use aí dinheiro federal e leve melhorias para a comunidade. Isso não é novo, né? O que é novo é a obrigatoriedade do governo de executar isso, né, deputado? Porque temos hoje mais de 30 mil obras paradas, obras importantes. Que chega cada ano, o parlamentar indica e indicando, e essas obras eles liberavam 10%, 5% e obras não eram executadas. Então todas as obras agora é como se fosse o resto a pagar, são obrigadas. Colocou a obra, colocou para fazer o colégio, a estrada tem que pagar. E nós acrescentamos também a cessão onerosa, que é o quê? E nós conseguimos, junto com o presidente da Câmara, junto com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, a gente conseguiu colocar 30% para Estado e município, dividindo 15% para o Estado e 15% para os municípios, de toda a venda, por exemplo, do pré-sal. Esse ano vai entrar em torno de 100 bi. Tira 30%, tem a multa, vai sobrar em torno aí de 20 bilhões para ser dividido entre os estados. Nesses próximos 10 anos, a expectativa da equipe econômica é entrar 1 trilhão. Esse 1 trilhão vai ser dividido entre municípios e estado, que é o verdadeiro pacto federativo. É levar mais recursos para as prefeituras, os municípios, menos Brasília e mais municípios. Essa parte é a parte que ainda retorna para o Senado, né? Essa retorna para o Senado e foi tirado também, que a gente tinha colocado, foi tirado que era o poder do presidente da República, está indicando, foi tirado também, que vai passar tudo para o parlamento, está indicando juntamente com o poder executivo. Muito obrigada pela entrevista, deputado Carlos Gaghin, do Democratas de Tocantins, que relatou essa proposta de emenda à Constituição, que agora vai virar, né, de fato, uma emenda à Constituição, que basta apenas uma sessão do Congresso Nacional para promulgação e essas mudanças aí no orçamento serem colocadas em prática. Quando a gente fala a questão de engessamento, por que questão do engessamento? É porque hoje, imagina que você tem R$100. De cada R$100, R$90 do orçamento já tem endereço certo. O governo não tem a opção de não pagar. São aposentadorias, funcionários, salários, né, previdência, Bolsa Família, por exemplo. Não há a opção do governo não pagar. Os 10% que sobram, né, que se chama de despesas discricionárias. Não há a obrigatoriedade de pagar. Mas com essa emenda à Constituição, vai aumentar o índice de despesas que são obrigatórias para o governo. Então, o governo vai passar a ter 97% do seu orçamento, do dinheiro disponível com despesas obrigatórias, em que ele não pode deixar de fazer. E parte dessas emendas parte dessas ações obrigatórias aí virão de indicações de obras feitas pelas bancadas dos parlamentares, deputados e senadores dos estados e também, né, das emendas individuais dos parlamentares. Hoje, essas emendas estaduais, né, de bancada, elas são cerca de 4,5 bilhões de reais no orçamento deste ano. E elas são de execução obrigatória, mas por força de uma lei, não por força da Constituição. Isso agora vai ser incorporado à Constituição e, como disse o deputado Carlos Gaghin agora há pouco, a expectativa é que esse valor praticamente dobre e vá para mais de 8 bilhões de reais, então, aí de obras indicadas por parlamentares nos estados. Bom, esses foram os principais destaques da Câmara no dia de hoje, também do Congresso Nacional. Logo mais você pode acompanhar os outros destaques, os outros acontecimentos importantes na Câmara dos Deputados, na Rádio Câmara e também na TV Câmara. Eu fico por aqui, até a próxima.